O táxi parou diante do portão às 4 da tarde de uma quinta-feira, e Beatriz ficou alguns segundos olhando para a fachada da casa antes de abrir a porta do carro. 11 dias. Ela tinha ficado 11 dias fora, sendo que 7 deles foram inconscientes ou anestesiados, e a casa estava exatamente igual por fora, com o mesmo Jasmine trepando pelo muro e o mesmo carro de Lucas estacionado de lado no acesso. Mas havia alguma coisa diferente que ela não conseguia nomear ainda, como quando se acorda num quarto escuro e sente que alguém reorganizou os móveis enquanto você dormia. Ela saiu do carro devagar, segurando o corrimão que o motorista ofereceu sem que ela pedisse. A cirurgia tinha retirado um cisto do ovário esquerdo que havia crescido sem avisar, e o médico tinha usado a palavra complicações com aquele tom de quem já disse essa palavra muitas vezes e aprendeu a torná-la neutra. Beatriz tinha acordado na UTI com um dreno no lado esquerdo e Lucas sentado na cadeira do canto com o celular na mão. Ele tinha sorrido quando ela abriu os olhos. Ela tinha pensado, tudo bem, ele está aqui. A bagagem era uma mochila pequena e uma sacola de plástico com as roupas que Lucas tinha trazido no terceiro dia. Ela levou as duas até o portão, abriu com a chave que estava no fundo do bolso da jaqueta e entrou no jardim. A porta da frente estava destrancada. O corredor cheirava a perfume diferente. Não era o perfume dela, não era o de Lucas, não era o odor neutro de casa que ela conhecia. Era algo mais doce, com fundo de baunilha e almíscar, o tipo de fragrância que fica impregnada em travesseiro. Beatriz parou no meio do corredor e prestou atenção. Lá dentro, alguém estava com a televisão ligada num volume baixo. Dona Teodora apareceu pela porta da sala com um sorriso que Beatriz reconheceu como sorriso de situações difíceis. Aquele que a sogra usava quando estava prestes a dizer algo que não queria dizer, mas havia decidido que diria de qualquer maneira. Era um sorriso com muitos dentes e pouco calor, firme nas bordas como coisa ensaiada. Que bom que você está bem, Beatriz, disse ela, sem se aproximar para abraçar, sem perguntar sobre a cirurgia, sem perguntar se ela estava com dor. Tivemos que fazer alguns ajustes enquanto você esteve fora. A Camila chegou na semana passada. Beatriz conhecia Camila. A irmã de Lucas, 24 anos, tinha morado em Belo Horizonte desde os 18. Elas tinham se encontrado em 3 ocasiões, o casamento, o Natal, e um jantar de aniversário de Dona Teodora onde Camila falou mais com o celular do que com qualquer pessoa na mesa. Beatriz não guardava nenhuma opinião especialmente negativa sobre ela. Só que Camila morava em Belo Horizonte. Morava, disse ela. Onde ela está ficando? Dona Teodora fez uma pausa de meio segundo, o tipo de pausa que não é hesitação mas preparação. No quarto dela, disse a sogra. No quarto que era seu. Beatriz não disse nada por alguns instantes. Ela processou a frase com cuidado, como se estivesse lendo um contrato em língua estrangeira e precisasse ter certeza de que entendeu o sentido antes de assinar qualquer coisa. No quarto que era seu. Mas esse é o nosso quarto, disse Beatriz. O quarto meu e de Lucas. Era o maior da casa, o único com varanda, o único com banheiro reformado que Lucas tinha contratado no primeiro ano de casamento como presente de aniversário. Beatriz tinha escolhido as torneiras. Tinha escolhido o azulejo. Tinha passado uma tarde inteira numa loja em Pinheiros escolhendo a cor exata do esmalte da parede do banheiro, que era um verde cinza que o vendedor chamou de sálvia e ela chamava de o verde das coisas que duram. Dona Teodora suspirou com a delicadeza de quem acha que o suspiro vai suavizar o que vem a seguir. Lucas conversou comigo sobre isso. A Camila precisa de um espaço melhor, ela está passando por um momento difícil. E o quarto dos fundos tem janela boa e varanda, então faz mais sentido. Vocês dois podem usar o quarto do meio enquanto a situação se resolve. O quarto do meio era o que chamavam de quarto de hóspedes. Tinha uma cama de solteiro que alguém havia transformado em cama de casal com uma cama auxiliar empurrada do lado, com lençóis de tamanhos diferentes. Não tinha varanda. A janela dava para o muro do vizinho. "Donde está Lucas?", perguntou Beatriz. "Saiu mais cedo, trabalho. Chega às 7.
Beatriz pegou a mochila e a sacola e foi em direção ao corredor onde ficavam os quartos. Ela queria ver com os próprios olhos antes de decidir o que sentia sobre aquilo. A porta do quarto deles tinha uma fechadura nova. Não era a fechadura antiga, de maçaneta redonda e dourada gasta nas bordas, que Beatriz abria com a chave que ficava no chaveiro junto com a do carro e a do escritório. Era uma fechadura retangular, prata escovada com teclado numérico do lado. O tipo de fechadura que se instala quando se quer ter certeza de que uma chave específica não vai funcionar. No centro da porta, preso com uma fitinha adesiva transparente, havia um retângulo de papel cartão branco com bordas discretas. Nele, numa letra miúda e muito organizada, estava escrito: Camila Andrade Ferreira, como placa de hotel. Beatriz ficou parada na frente da porta por um tempo que ela não soube medir. Dentro do quarto, alguém mexia em alguma coisa, o som abafado de gaveta sendo aberta e fechada, de cabide sendo arrastado no trilho, de alguém organizando uma vida num espaço que até 11 dias atrás era de outra pessoa. Ela virou e foi até a sala. A sala tinha uma vitrine de vidro no canto onde Beatriz guardava coisas, algumas fotos emolduradas, uma planta pequena que precisava de pouca água, um livro que o pai dela tinha dado antes de morrer, e uma caixa de papelão reforçado, do tamanho de uma caixa de sapatos grande, que o pai dela tinha enviado 3 anos atrás com uma carta curta dizendo: guarda isso com você, não precisa abrir agora, mas guarda. Beatriz tinha guardado. Nunca tinha aberto porque a carta tinha um peso que ela não estava pronta para carregar, e depois foi tornando-se parte da paisagem da vitrine, parte do que ela via toda manhã ao passar pela sala. A caixa estava lá, mas estava visivelmente deslocada. A planta que normalmente ficava à esquerda da caixa estava à direita. A foto do casamento que ficava apoiada na caixa estava encostada no vidro da vitrine. Alguém tinha mexido na vitrine. Alguém tinha tirado a caixa, feito alguma coisa com ela, ou olhado dentro dela, e recolocado sem lembrar da ordem original. Beatriz olhou para Dona Teodora, que estava na entrada da sala com uma xícara de café nas mãos e a expressão de quem não estava olhando, mas estava prestando muita atenção. A sogra virou o rosto uma fração de segundo antes de Beatriz terminar de olhar para ela. Lucas chegou às 7h22 com a gravata afrouxada e o paletó dobrado no braço, e Beatriz estava sentada na mesa da cozinha com um copo de água e a caixa do pai na frente dela. Ela tinha esperado. Tinha decidido esperar com a caixa aberta na mesa para que ele visse antes que ela dissesse qualquer coisa, para que a primeira conversa fosse sobre o que estava faltando dentro dela, não sobre o quarto, não sobre a fechadura, não sobre o nome no papel cartão. Lucas parou na entrada da cozinha e olhou para a caixa. Depois olhou para Beatriz. Você está melhor, ele disse. A voz tinha um timbre que ela conhecia, o timbre de quando ele estava tentando começar pelo mais fácil. Tem uma folha faltando nessa caixa, disse Beatriz. Ela manteve a voz nivelada, sem acusação no tom, porque queria que ele respondesse à pergunta e não à emoção. Eu nunca abri essa caixa, Lucas. Mas eu sabia o que tinha dentro dela porque o meu pai me mandou um inventário junto com a carta. Tinha 7 documentos. Agora tem 6. Lucas pousou o paletó numa cadeira. Sentou-se na cadeira do outro lado da mesa. Ficou olhando para a caixa por um momento com uma expressão que Beatriz não conseguiu classificar rapidamente. Uma expressão que estava na fronteira entre culpa e cálculo. Isso é mais complicado do que você está pensando, ele disse. Que documento sumiu, Lucas? Ele passou a mão pelo cabelo. Olhou para o lado. Minha mãe precisava confirmar algumas informações. Foi só isso. Beatriz fechou a caixa com cuidado. Ela não queria bater a tampa porque bater a tampa seria deixar a raiva controlar o gesto, e ela precisava que os gestos fossem dela nessa conversa, não da raiva. Você assinou os papéis do quarto, ela disse. Não era uma pergunta. Era uma situação temporária. Você assinou os papéis do quarto enquanto eu estava inconsciente num leito de UTI. Beatriz.
Você assinou os papéis do nosso quarto para sua irmã enquanto eu estava com dreno no lado esquerdo e não sabia se ia precisar de uma segunda cirurgia. A voz dela não tinha subido. Ela tinha notado isso, notado que sua própria voz estava estranhamente quieta, como se estivesse vindo de um lugar mais fundo do que o habitual, um lugar onde as coisas são ditas porque precisam ser ditas e não porque se quer que o outro as ouça de um jeito específico. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: a minha mãe tem razões para as coisas que faz. Às vezes as razões não são óbvias, mas existem. Beatriz levantou da cadeira, pegou a caixa e foi para o quarto do meio. Nos 2 dias seguintes, Lucas dormiu no sofá da sala sem que ninguém pedisse. Camila saía pela manhã com uma mochila de academia e voltava à tarde com sacolas de compras, e passava pelo corredor com a chave do quarto pendurada num chaveiro rosa-ouro que ela prendia no laço da bermuda, balançando. Uma vez, ao cruzar com Beatriz no corredor, ela sorriu com a boca fechada e disse: espero que você esteja se sentindo melhor, num tom que tinha a textura de algo ensaiado. Beatriz começou a investigar de manhã, com o caderno que tinha no fundo da mochila e uma caneta que encontrou na gaveta do quarto do meio. Primeiro foi falar com seu Hélio, o senhor de 70 anos que morava na casa à esquerda e que ficava na garagem mexendo no carro das 9 às 11 todos os dias. Seu Hélio tinha visto o caminhão de mudança no segundo dia depois que Beatriz entrou no hospital. Um caminhão pequeno de empresa particular, que ficou estacionado na frente da casa por quase 3 horas. 2 rapazes carregaram coisas para dentro, não para fora, especificou ele. Trouxeram uma cama, algumas caixas, um rack de roupas. Então a Camila trouxe os móveis dela antes de Beatriz ter voltado do hospital, disse Beatriz mais para si mesma do que para o vizinho. Seu Hélio franziu o senho. Espere. Antes ainda disso, no dia seguinte ao caminhão, veio um homem de terno. Ficou uns 40 minutos. Saiu com uma pasta embaixo do braço, diferente de quando entrou, mais cheia. Beatriz anotou: homem de terno, pasta mais cheia ao sair. Depois foi falar com Luísa, a moça que entregava as compras do supermercado toda semana. Luísa confirmou que na semana anterior havia entregado para uma senhorita que ela não conhecia, não a Beatriz de sempre, e que a senhorita tinha assinado o recibo com um nome que começava com C. Beatriz anotou. À noite, enquanto Dona Teodora assistia à televisão na sala e Camila estava no quarto que era de Beatriz com a porta trancada, Beatriz sentou na beirada da cama do quarto do meio e abriu a caixa pela segunda vez. Ela tirou os 6 documentos que restavam e os leu um por um com cuidado. 5 deles ela reconheceu: certidão de nascimento dela, certidão de óbito do pai, cópia de um contrato de aluguel antigo, uma carta pessoal do pai para ela que ela dobrou sem terminar de ler porque não era a hora, e um extrato bancário de uma conta encerrada. O 6º documento era um que ela nunca tinha visto, ou que nunca tinha prestado atenção. Era um recibo de honorários advocatícios emitido para o pai dela, datado de 7 anos antes, assinado por um escritório com endereço no centro de São Paulo. O nome do advogado era Armando Cavalcante. Beatriz ficou olhando para esse nome por um longo tempo. Ela não conhecia nenhum Armando Cavalcante. Mas o recibo era de 7 anos atrás, e o pai dela tinha morrido 5 anos atrás. E se ele tinha contratado um advogado 2 anos antes de morrer para fazer alguma coisa que gerava honorários suficientes para produzir um recibo desse valor, então havia alguma coisa que o pai dela havia feito 2 anos antes de morrer que ela não sabia. Ela procurou o nome no celular. O escritório Cavalcante e Associados existia. Tinha um site simples, um endereço no Bela Vista, um número de telefone. Ela salvou o número. Lucas não voltou para casa naquela noite. Ela mandou uma mensagem às 10 da noite dizendo que ia dormir e ele respondeu com ok, descanse, o que era uma não resposta que ela arquivou mentalmente junto com as outras não respostas que estava colecionando. O escritório de Dr. Armando Cavalcante ficava no 3º andar de um edifício dos anos 70 na rua Maestro Cardim, com elevador lento e corredor de mármore escurecido pelo tempo.
Beatriz tinha ligado na manhã anterior, dado o nome do pai, e a secretária tinha ficado em silêncio por 3 segundos antes de dizer que o doutor poderia recebê-la na manhã seguinte às 10. Dr. Armando era um homem de uns 70 anos com óculos de armação grossa e o hábito de colocar as mãos planas sobre a mesa quando estava prestes a dizer algo importante, como se precisasse de uma superfície sólida embaixo das palavras. Quando Beatriz entrou, ele se levantou, apertou a mão dela com as 2 mãos e disse: "Eu sabia que algum dia você apareceria. Só não sabia quando." Beatriz sentou na cadeira à frente da mesa e pôs a caixa do pai sobre os joelhos. "Meu pai contratou o senhor 7 anos atrás", disse ela. "Sim", disse ele. "E assinou um testamento complementar que eu lavrei e registrei em cartório. Um testamento que complementa o testamento principal dele, que você já conhece." Beatriz conhecia o testamento principal. Deixava para ela a casa pequena do pai em Campinas, que ela tinha vendido para pagar parte da entrada do apartamento antes de casar, e alguns bens pessoais sem valor financeiro expressivo. Não havia menção a empresa nenhuma, não havia menção a sócio nenhum. "Que empresa?", perguntou ela, e percebeu que sua voz tinha ficado quieta do mesmo jeito que ficava quando ela estava processando algo grande demais para caber numa reação imediata. Dr. Armando colocou as mãos sobre a mesa. Seu pai foi sócio fundador de uma empresa de logística chamada Ferreira e Associados, que ele constituiu há 22 anos com uma sócia. A empresa cresceu, foi reestruturada, mudou de nome, e hoje opera como parte de um grupo maior. O seu pai saiu da sociedade formalmente 15 anos atrás, mas havia uma cláusula no contrato original de saída que previa participação residual nos lucros por um período de 20 anos, pagável aos herdeiros diretos caso ele viesse a falecer antes do fim desse período. Beatriz ficou olhando para ele. "Herdeiro direto", ela disse. Você", confirmou o Dr. Armando. "E a sócia?", disse Beatriz. "O nome começa com T." Dr. Armando tirou os óculos e limpou a lente com um lenço que tirou do bolso, um gesto que ela entendeu como a versão dele de uma pausa necessária. "Teodora Andrade Ferreira", disse ele. A sócia fundadora era Teodora Andrade Ferreira, que mais tarde se tornou sua sogra quando você se casou com o filho dela. O silêncio que se seguiu tinha uma textura específica. Era o silêncio de quando várias coisas se encaixam ao mesmo tempo e o barulho do encaixe é tão alto por dentro que o lado de fora fica completamente quieto. Beatriz pensou no sorriso de Dona Teodora no corredor naquela tarde de quinta-feira. Pensou na vitrine com a planta do lado errado. Pensou no homem de terno que seu Hélio tinha visto saindo com a pasta mais cheia do que entrou. Ela soube que seu casamento não havia sido uma coincidência da vida. Ela não disse isso em voz alta. Guardou. "O que o testamento diz?", ela perguntou. "O testamento complementar especifica que você tem direito à participação residual que caberia ao seu pai pelos anos restantes, o que no caso representa um período de 7 anos ainda." "O valor não é trivial, Beatriz. A empresa cresceu de um modo que seu pai não antecipou completamente quando negociou a saída. Por que o senhor nunca me contactou?", ela disse. "Porque eu tinha instruções expressas do seu pai para não contactá-la antes que você viesse a mim. Ele dizia que você precisava chegar aqui pela sua própria conta, no seu próprio tempo, quando tivesse motivo suficiente. Ele dizia que quando você tivesse motivo suficiente você chegaria." Beatriz ficou pensando no pai, na maneira como ele entregava as coisas, sempre assim, sempre no tempo dela, sempre como se soubesse que ela precisava chegar no próprio ritmo. A carta na caixa que ela não tinha aberto ainda. "Guarda isso com você, não precisa abrir agora, mas guarda." Ele sabia que algum dia Dona Teodora tentaria apagar esse rastro, disse Beatriz. Ele desconfiava que poderia acontecer algo assim, disse Dr. Armando com cuidado. "Não tenho como saber o quanto ele sabia especificamente. O que ele fez foi criar 2 registros, o testamento aqui em cartório, e os documentos que ele mandou para você."
Um desses documentos, o principal, era a cópia autenticada do contrato original de sociedade com a cláusula de participação residual destacada e assinada pelos 2 sócios. Era, disse Beatriz. Dr. Armando colocou os óculos de volta. Esse documento sumiu, disse ela. Alguém entrou na minha casa enquanto eu estava no hospital e retirou esse documento da caixa. Existe uma cópia no cartório onde o testamento foi lavrado, disse ele. Mas preciso te informar de algo que soube esta manhã. Foi protocolada uma petição de impugnação do testamento complementar. A petição alega irregularidades no processo de lavratura. Se a petição prosperar, o acesso ao registro cartorário pode ser suspenso temporariamente enquanto o caso é analisado. Quem assinou a petição? Dr. Armando dobrou as mãos. A petição foi assinada por Lucas Ferreira na qualidade de representante legal da família Ferreira, disse ele, com procuração emitida por Teodora Andrade Ferreira. Beatriz não se moveu. Ela sentiu o impacto da informação percorrer o corpo como algo físico, um calor que começou no peito e foi descendo, e ela respirou fundo uma vez para deixar passar sem deixar aparecer no rosto. Quanto tempo eu tenho? Perguntou ela. O cartório fica aberto ao acesso da parte contrária em 72 horas, a partir de hoje às 8 da manhã. Se você for lá como herdeira direta antes disso e solicitar a confirmação formal do registro, cria um impedimento processual que complica significativamente qualquer tentativa de suspensão. Mas eu preciso ir como herdeira direta, disse ela. Com meu nome completo. Com minha documentação. Sim, disse Dr. Armando. E isso significa que você não poderá mais fingir que não sabe de nada. Significa que você está declarando formalmente a disputa. Significa que eu queimo a ponte, disse ela. Ele não respondeu a isso diretamente, o que era uma forma de responder. Beatriz ficou sentada mais uns 2 minutos sem dizer nada. Depois perguntou se poderia usar o banheiro, e Dr. Armando indicou o corredor. Ela entrou no banheiro, fechou a porta, abriu a torneira, e ficou olhando para o próprio rosto no espelho por 20 segundos. Era um rosto que ela conhecia bem e que naquele momento parecia estar terminando de aprender alguma coisa que já sabia pela metade. Ela fechou a torneira, voltou para a sala e disse, me dá o endereço do cartório. O cartório ficava na Avenida Paulista, no 12º andar de um edifício espelhado, e Beatriz chegou às 2 da tarde com a certidão de nascimento, o RG, o CPF, o recibo de honorários de Dr. Armando e uma foto do conteúdo da caixa que ela tinha tirado com o celular antes de sair de casa naquela manhã. Não era uma documentação completa, mas era o suficiente para protocolar uma solicitação formal de confirmação de acesso como herdeira direta, que era o que Dr. Armando havia instruído. A recepcionista do cartório era jovem e metódica, e levou 17 minutos para verificar os documentos, fazer cópias, conferir o registro no sistema e emitir um protocolo de acesso com número e data. Beatriz ficou parada na frente do balcão durante esses 17 minutos com as mãos levemente frias e a consciência de que estava fazendo alguma coisa que não tinha volta. O protocolo foi emitido às 2h28. A atendente carimbo assinou e entregou para Beatriz com uma folha explicativa sobre os próximos passos. Beatriz dobrou tudo e guardou na carteira. Foi nesse momento que o celular vibrou. Era Lucas. Ela ficou olhando para o nome na tela por alguns segundos antes de atender. Não porque hesitava em falar com ele, mas porque queria ter certeza de que estava pronta para ouvir sem deixar a voz trair o que ela agora sabia. Ela atendeu. Beatriz, eu preciso que você escute, ele disse. A voz tinha uma urgência diferente, sem o timbre calculado das últimas conversas. Parecia que ele havia praticado o que ia dizer e estava tentando sair do ensaio e falar de verdade ao mesmo tempo, e não estava conseguindo completamente. Estou te ouvindo, disse ela. Minha mãe me disse, antes do nosso casamento, que havia uma questão financeira envolvendo seu pai. Ela disse que era uma questão encerrada, que o seu pai havia abdicado de qualquer direito quando saiu da empresa, que os documentos que sobraram eram irrelevantes e que eventualmente precisariam ser recolhidos para fins de organização contábil.
Eu acreditei nela. Beatriz ficou quieta. Eu sabia que havia alguma coisa, ele continuou, a voz mais baixa agora. Não sabia o que exatamente. Minha mãe não me disse os detalhes. Mas eu sabia que ela tinha um motivo específico para querer que você fizesse parte dessa família, e eu deixei isso me parecer menor do que era porque eu não queria que fosse verdade. Você me amava, disse Beatriz. Não era uma pergunta, era uma constatação que ela estava verificando em voz alta. Sim, disse ele, e aqui a voz dele perdeu a camada ensaiada completamente. Eu te amo, Beatriz. Isso não é parte de nenhum plano da minha mãe. Mas isso também não cancela o fato de que eu assinei aqueles papéis. De que eu deixei que você voltasse do hospital e encontrasse a porta do nosso quarto com a fechadura trocada. Eu me digo que foi porque não sabia como explicar, mas a verdade é que eu tive medo de escolher um lado e escolhi não escolher, que é a mesma coisa que escolher o lado dela. Beatriz ouviu tudo isso de pé perto da janela do cartório, com o protocolo dobrado na carteira e o sol batendo no vidro espelhado do edifício do outro lado da avenida. Ela sentiu muitas coisas ao mesmo tempo, raiva e tristeza e algo que não era bem perdão, mas era próximo de compreensão. A compreensão de quem vê uma pessoa com clareza total pela primeira vez e entende exatamente o tamanho do que está vendo. Eu já protocolei o acesso no cartório, ela disse. Então agora você sabe onde eu estou e o que acabei de fazer. O silêncio do outro lado durou talvez 4 segundos. Eu liguei para te avisar antes de a minha mãe saber, ele disse. Muito obrigada por isso, disse Beatriz e desligou. Ela ficou olhando para o celular por um momento. Depois olhou para o elevador. Depois olhou para a porta de saída do cartório, que era uma porta de vidro com barra de metal horizontal. A mesma barra de metal de toda a porta comercial em todo edifício de São Paulo. Camila estava do outro lado da porta. Não havia maneira de que isso fosse coincidência. Camila estava do lado de fora com um homem que Beatriz não conhecia, jovem, paletó escuro, pasta executiva de couro na mão. Camila tinha no rosto a expressão de alguém que estava tentando parecer casual, mas havia chegado cedo demais para ser casual e sabia disso. Ela viu Beatriz através do vidro e não desviou o olhar, o que Beatriz interpretou como a versão dela de afirmação. Sim, eu sei que você está aqui, e você sabe que eu sei. Beatriz ficou parada por 2 segundos. A porta era de vidro. O corredor do lado de dentro estava vazio exceto por ela. Do lado de fora havia Camila e um advogado que Beatriz não havia escolhido. Ela pensou, Lucas ligou para me avisar antes de a mãe dele saber. Isso significava que Dona Teodora não havia mandado a Camila. Significava que alguém havia mandado Camila antes, que havia um plano em andamento que independia do telefonema de Lucas. Um plano que não havia contado com o fato de que Beatriz já estava dentro do cartório com o protocolo na carteira. Beatriz foi até a recepcionista e disse, com a voz calma, tem alguém do lado de fora que pode tentar protocolar um impedimento de acesso nos próximos minutos. Meu protocolo já foi emitido. Eu preciso de uma confirmação por escrito de que o meu acesso foi registrado primeiro com carimbo de horário. A recepcionista olhou para ela, olhou para a porta, e imprimiu uma segunda via com o carimbo de data e hora sem que Beatriz precisasse explicar mais nada. Beatriz pegou a segunda via, guardou na carteira junto com o original, agradeceu, e foi até a porta. Ela empurrou a barra de metal e saiu para o corredor. Camila e o advogado estavam a 2 metros dela. O advogado deu um passo à frente e disse, num tom que tentava ser formal sem ser agressivo, Senhora Beatriz, meu nome é Dr. Vinícius Teles, represento os interesses da família Ferreira. Seria possível conversarmos antes de qualquer procedimento adicional? Beatriz olhou para Dr. Vinícius Teles. Depois olhou para Camila. Camila tinha a expressão de quem acredita que está vencendo e está levemente surpresa de que o jogo ainda está acontecendo. Qualquer conversa que o senhor queira ter, disse Beatriz a Dr. Vinícius Teles, pode ser feita através do escritório Cavalcante e Associados, que é minha representação legal nessa questão. Eu já protocolei meu acesso ao registro com carimbo de horário. Tenho 2 vias.
Se o senhor quiser verificar, o cartório está a 2 metros daqui. Beatriz, disse Camila. A voz tinha perdido o tom casual. Você está complicando uma coisa que não precisava ser complicada. Quando você diz complicando, disse Beatriz, você está se referindo a eu ter descoberto que tem um direito legal que sua mãe tentou encobrir há 20 anos. Camila abriu a boca e fechou. Dr. Vinícius Teles olhou para a pasta na própria mão com a expressão de alguém recalculando. Beatriz passou por eles e foi até o elevador. Ela apertou o botão de descida. Esperou. O elevador chegou, ela entrou, apertou o térreo, e quando as portas fecharam ela ficou de pé no espaço pequeno de aço escovado e respirou fundo 2 vezes, contando segundos da respiração, deixando o coração voltar ao ritmo. No bolso, o celular não vibrou. Lucas não tinha ligado de volta. Lá fora, atrás da porta de vidro do cartório, Camila ainda estava de pé com um advogado e sem plano. O saguão do edifício tinha uma poltrona de couro sintético perto da guarita e Beatriz sentou nela por 20 minutos depois de descer do elevador, porque precisava pensar antes de ir para qualquer lugar. Ela tinha o protocolo. Tinha 2 vias. Tinha um número de Dr. Armando salvo no celular. O que ela não tinha era para onde ir. A casa não era uma opção. Não naquele momento, não sozinha, não sem saber o que Dona Teodora já sabia e o que ela estava planejando fazer nas próximas horas. Beatriz não era covarde, mas também não era ingênua o suficiente para entrar voluntariamente numa situação que ela não controlava quando havia uma alternativa. Ela ligou para Dr. Armando. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu tenho o protocolo, disse ela. Camila estava lá com um advogado chamado Vinícius Teles. Eu conheço Vinícius Teles, disse Dr. Armando, com a neutralidade de quem conhece alguém profissionalmente e não tem muito mais a dizer sobre isso. Ele é competente, mas o protocolo antecipado cria um problema real para qualquer recurso que ele queira interpor. Você fez certo. O que acontece agora? Agora você precisa estar em algum lugar seguro e com documentação à mão enquanto o processo começa a se mover. Se precisar, pode usar o escritório. Tem uma sala de espera com sofá. Beatriz ficou na sala de espera do escritório Cavalcante e Associados naquela noite. A secretária tinha ido embora às 6, Dr. Armando tinha saído às 8 depois de deixar uma garrafa de água e um prato com pão e queijo sobre a mesinha de centro, e Beatriz ficou sozinha com o celular, os documentos, e o barulho do trânsito lá embaixo na rua Maestro Cardim diminuindo lentamente conforme a noite avançava. Às 10h30, chegou uma mensagem de Lucas. Onde você está? Ela respondeu, em segurança. Ele não respondeu mais nada. Às 11 chegou uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu pelo prefixo como sendo da região de Belo Horizonte. Beatriz, você não precisa transformar isso numa guerra. A mensagem terminava com o nome Camila. Beatriz não respondeu. Às meia-noite, o celular ficou quieto. Ela se deitou no sofá com a jaqueta dobrada como travesseiro e ficou olhando para o teto do escritório, que tinha uma fissura comprida no reboco passando de uma extremidade à outra como um rio visto de cima. Ela pensou no pai. Pensou na carta que estava na caixa e que ela ainda não tinha lido. Pensou que o pai havia montado tudo isso com a paciência de alguém que sabia que não estaria presente para ver, que havia construído um caminho que só faria sentido quando ela precisasse percorrê-lo, e que havia confiado que ela chegaria até aqui. Você chegou, ela disse em voz baixa, sozinha no escuro, para o pai que não estava mais lá. Cheguei. O barulho no interfone foi às 5h40 da manhã, antes do sol completo, com a cidade ainda naquele cinza úmido que São Paulo tem antes de se decidir pelo dia. Beatriz estava meio adormecida e levou um segundo para entender que o som era real. Ela se sentou, foi até o interfone na parede do corredor, e apertou o botão. Quem é? Ela disse. Lucas, disse a voz do outro lado. Ela ficou com o dedo sobre o botão de liberar o acesso por um momento. Depois apertou. Ele subiu de elevador e chegou à porta do escritório com o paletó do dia anterior, sem gravata, com o cabelo que claramente não havia passado por travesseiro em hora alguma daquela noite.
Ele estava carregando a caixa do pai de Beatriz. Beatriz ficou parada na porta aberta e olhou para a caixa. Eu tirei antes de sair, ele disse. Minha mãe não sabe que eu saí. O que aconteceu depois que eu desliguei? Ela disse. Ele entrou, pôs a caixa sobre a mesa da secretária e ficou de pé no meio da sala de espera com as mãos nos bolsos. O escritório estava escuro exceto pela luz da rua entrando pela veneziana, e as tiras de luz cortavam o chão de lado a lado em ângulos paralelos. Minha mãe chamou Vinícius Teles às 4 da tarde, disse ele. A Camila já estava na Paulista, ela tinha ido antes por conta própria. Minha mãe não sabia que eu tinha te ligado. Quando ela soube que o seu protocolo tinha sido emitido antes de qualquer recurso deles, ela ficou muito quieta. Esse silêncio dela eu conheço. É quando ela está calculando o próximo passo. Beatriz foi até o sofá e sentou. Ela olhou para ele de pé no meio da sala. Lucas, eu preciso te fazer uma pergunta e preciso que você responda sem pensar no que a resposta vai custar para você. Ele assentiu. Você sabia, antes do nosso casamento, que a sua mãe havia sido sócia do meu pai. A pausa antes da resposta durou 4 segundos. Beatriz contou. Eu sabia que havia uma relação de negócios antiga, disse ele. Ela me disse que era uma coisa encerrada há muito tempo, que os dois tinham se afastado em buenos termos, que ela inclusive guardava uma lembrança positiva do seu pai. Ela não me disse que havia uma cláusula de participação residual. Ela não me disse que havia um testamento complementar. E ela não me disse que a caixa que você guardava na vitrine tinha documentos que ela precisava recuperar. Mas você suspeitou. Sim. Depois de um tempo, sim. E você ficou quieto. Lucas virou o rosto para a veneziana. A luz das tiras paralelas no chão não tinha mudado, e do lado de fora um carro passou devagar na rua molhada. Eu fiquei quieto, ele disse. Não porque eu queria te prejudicar. Fiquei quieto porque eu queria que não fosse verdade, e às vezes a gente fica quieto sobre as coisas que não quer que sejam verdade na esperança de que elas deixem de ser verdade se ninguém falar sobre elas. Beatriz ouviu isso sem interromper. Isso não funcionou, ela disse. Não funcionou, ele confirmou. Ela ficou olhando para ele por um momento. Era uma pessoa que ela conhecia bem, cujos gestos ela sabia de cor, cujo silêncio ela havia aprendido a distinguir em tipos. O silêncio de quando ele estava concentrado, o de quando estava preocupado, o de quando estava com vergonha. Esse era o último. Eu vou tocar nessa herança, disse ela. Não por dinheiro ou não só por isso. Porque o meu pai passou os últimos anos da vida dele preocupado o suficiente para montar toda essa estrutura e confiar que eu chegaria até aqui. Eu não vou deixar que o trabalho dele não signifique nada. Eu sei, disse Lucas. E eu vou precisar que você decida o que você é nessa história, disse ela. Não agora, mas em breve. Porque enquanto a procuração da sua mãe estiver ativa, você é tecnicamente o representante legal de alguém que está do outro lado de um processo jurídico contra mim. E eu não consigo estar casada com alguém que está do outro lado de um processo jurídico contra mim. Ele assentiu devagar. A expressão não era de surpresa. Era de alguém que havia chegado até esse ponto pela própria rota e estava reconhecendo o destino quando via. Eu revoguei a procuração ontem à noite, ele disse. Beatriz ficou imóvel. Fui ao cartório de plantão às 10 da noite e assinei a revogação, continuou ele. A minha mãe não sabe ainda. O Vinícius Teles vai saber quando chegar ao escritório de manhã e verificar o sistema. O que sua mãe vai fazer quando souber? Ele respirou fundo. Ela vai ser muito infeliz, disse ele com uma simplicidade que não tentava suavizar nem dramatizar. E depois ela vai ter que decidir se continua com o processo na própria conta, sem apresentação familiar, o que torna a posição dela muito mais frágil legalmente. Ou ela negocia. Beatriz ficou olhando para ele por um longo tempo. Havia muitas coisas que ela poderia dizer naquele momento. Havia raiva que ainda estava lá, não apagada mas controlada, guardada num compartimento que ela havia construído para situações que precisavam de raiva mas também de clareza ao mesmo tempo.
Havia a tristeza de entender que o casamento havia sido construído sobre uma fundação que tinha uma rachadura escondida desde o início, uma rachadura que nenhum dos dois havia cavado, mas que ambos haviam ignorado por motivos diferentes. E havia também outra coisa. Uma coisa menor, mais frágil, que ela não estava pronta para nomear em voz alta, mas que estava ali, a imagem dele chegando às 5h40 da manhã com a caixa do pai dela. Ela não disse nada sobre essa imagem. Guardou. Tem café aqui, ela disse. Dr. Armando deixou uma máquina no canto. Você sabe usar? Ele olhou para a máquina no canto da sala. Depois olhou para ela. Eu sei usar, disse ele. Então faz 2, disse Beatriz. Dona Teodora soube da revogação da procuração às 8h42 da manhã, quando o Dr. Vinícius Teles ligou para ela. Beatriz soube disso porque Lucas estava sentado na cadeira à frente da mesa de Dr. Armando quando o telefone da mãe tocou, e ele não atendeu. Ficou olhando para o próprio celular vibrando sobre a mesa até que parou. Dr. Armando recebeu os dois às 9 da manhã com a pontualidade de alguém que havia dormido bem e estava preparado. Ele ouviu Lucas, verificou a documentação da revogação, e disse que a posição de Beatriz havia melhorado significativamente, mas que o processo ainda teria etapas. Beatriz perguntou quanto tempo. Ele disse, meses não anos, se a parte contrária não conseguir representação nova rapidamente. A parte contrária era agora oficialmente Teodora Andrade Ferreira, pessoa física sem representação familiar. Beatriz voltou a casa às 3 da tarde, com Lucas do lado. Dona Teodora estava na sala, sentada na poltrona que ficava perto da vitrine de vidro, com as mãos no colo e a expressão de quem havia passado a manhã inteira ensaiando como estar sentada naquela poltrona quando as pessoas chegassem. Beatriz foi direto à vitrine, pôs a caixa de volta no lugar exato onde havia estado desde que o pai mandara, e virou para a sogra. Dona Teodora, disse ela com a voz que havia aprendido a usar quando queria que as palavras tivessem peso sem ter que levantá-la. Eu não tenho interesse em destruir ninguém nessa família. Mas eu tenho interesse em receber o que é meu por direito, e eu vou receber. Dona Teodora olhou para ela com uma expressão que estava tentando ser fria, mas estava ficando pequena nas bordas, como coisa que não cabe mais no espaço que ocupa. Ela olhou para Lucas. Lucas ficou de pé do lado de Beatriz sem dizer nada. O silêncio que isso produziu durou o suficiente para que Dona Teodora entendesse o que o silêncio significa quando vem do filho do lado errado. Eu negocio, disse a sogra finalmente. A voz havia perdido a estrutura que tinha no corredor naquela tarde de quinta-feira, o tom de pessoa que já decidiu e está apenas comunicando. Era uma voz menor, mais comprimida, a voz de alguém que havia apostado numa mão específica e acabado de ver as cartas do outro lado. Através dos advogados, disse Beatriz. Tudo através dos advogados. Ela foi até o corredor, parou em frente à porta com a fechadura de teclado numérico e o papel cartão com o nome de Camila preso com fita adesiva. Ela tirou o papel cartão com cuidado, dobrou, guardou no bolso. Ela não tinha a senha da fechadura nova. Mas tinha tempo, e tinha o apartamento da amiga Renata na Vila Madalena que havia oferecido o quarto enquanto as coisas se resolvessem. Ela tinha o protocolo do cartório. Tinha 2 vias. Tinha a caixa do pai de volta no lugar onde deveria estar. E tinha no bolso da jaqueta que servia de travesseiro naquela noite, a carta do pai que ela ainda não havia aberto. Ela abriu naquela noite. Sentada na cama do quarto de Renata com a janela dando para um jardim pequeno com uma paineira que estava largando flores brancas devagar no vento de julho. A carta tinha 3 páginas na letra pequena e organizada do pai, e ela leu tudo 2 vezes sem pressa. A última linha dizia, quando você chegar até aqui, já vai saber tudo o que eu sabia. E se você chegou, é porque você é quem eu sempre soube que você era. Beatriz dobrou a carta, pôs na caixa, fechou. Lá fora a paineira continuava soltando flores no escuro.